Saudações a todos, pessoal. Nós somos a Ciência da Educação. Estou aqui, o Juvenal Mwengue, para fazermos a correção das provas do concurso público da educação, nas categorias ou na categoria do ensino primário. Prontos, vamos fazer a correção nas disciplinas de língua portuguesa, de matemática e da metodologia de ensino. Portanto, atentem-se, subscrevam no canal da Ciência da Educação. Há muito conteúdo bom lá, vocês precisam ver, né? Então, atentem-se à correção. Vamos lá. Brevemente, vamos lá. Nós temos aqui a prova do concurso público para a opção primária, no caso. Aqui a parte da língua portuguesa. Na língua portuguesa, nos apresenta um texto, como vem aqui acima, e depois nos fazem algumas questões em detrimento do texto. Podemos fazer a leitura, se possível. Bom dia, Avilo. Tá tudo bem, né? Quero você que me faz um favor. Me emprestas os teus livros de matemática, ok? Para mim me preparar para a prova de admissão. Opa, pretendo ser professor, assim irei de ajudar o país a crescer. Como veem, o texto em si contém vários erros e também contém algumas palavras que não deveriam estar. Então, a primeira questão que nos apresentam é: selecione as marcas da oralidade no parágrafo acima. O que são marcas de oralidade? São todas aquelas palavras que não vão de acordo à língua, ou seja, aquilo que não é normativo. Podemos considerar também a gíria. E dentro desse texto encontramos as palavras avilo, como uma marca de oralidade, o né, como outra marca de oralidade, depois o ok, como marca de oralidade, opa, também, e o tá, aqui. Prontos, aqui abaixo sublinhamos essas marcas de oralidade porque elas não condizem com aquilo que é normativo para a língua. São como se fossem aditivos à língua, são conectores que facilitam a intervenção ou a interação entre amigos ou entre pessoas próximas. Então são coloquiais, no caso. A outra pergunta: reescreva o texto, corrija as frases que não estão de acordo com a norma e elimine os erros ortográficos. Prontos, os que não estão de acordo com a norma são essas palavras que estão aqui, né? E vamos ver abaixo. Aqui está. Para a correção ficou bom dia, amigo. Substituímos a palavra avilo por amigo. Está tudo bem, né? A palavra está, né? Aqui está tá, substituímos por está, tudo bem, não é, aí está nem, então ficou não é. Quero que você me faça um favor, empreste-me os teus livros de matemática para eu me preparar para a prova de admissão. Pretendo ser professor, assim hei de ajudar o país a crescer. Logo, se virem esse texto, alguns erros foram emendados, né? Não foram colocados. Como, por exemplo, se tivermos que perceber além das marcas de oralidade, a palavra expresta-me, aqui seria empresta-me, está aqui correto. Os teus livros, aqui está os teus livros, deveria ser os teus livros, no plural de matemática. Depois, para me preparar, né? Aqui ficou para eu me preparar, porque o mim não conjuga o verbo, ou seja, não se usa com o verbo no infinitivo, então é para eu me preparar. Para a prova de admissão, aqui opa, né? O opa foi substituído, então ficou pretendo ser professor, assim hei de, aqui está, assim irei de, pronto, o verbo está mal empregado e ficou hei de na conjugação, no caso, hei de ajudar o país a crescer, aqui está a crescer junto e aqui tivemos que separar a palavra, né? A crescer, de evoluir. Depois a outra questão, os manuais escolares devem ser bem cuidados, é uma afirmação. A pergunta ou a questão que nos colocam é: indica o sujeito da frase. A resposta é
O sujeito da frase são os manuais escolares, né? Porque aqui na frase os manuais escolares exercem a função de sujeito, ao passo que devem, no caso, está na questão do predicado, e o resto para o complemento direito. Na outra linha, faça a classificação morfológica do vocábulo em vírgulas altas. Qual é o vocábulo em vírgulas altas? É a palavra bem. Logo, a classificação morfológica vai ser, né? Vamos colocar aqui a palavra bem e vamos lhe classificar morfologicamente. O bem, morfologicamente, é um advérbio de modo, que também pode ser de intensidade, é também um substantivo, ou pode ser um substantivo, e em alguns casos também pode ser um adjetivo. Aqui vamos colocar aqui o adjetivo de intensidade. Prontos. Então, se fizermos assim, a questão vai estar correta. A terceira pergunta: ser assíduo, pontual, humilde, paciente e inteligente são qualidades que engrandecem o bom professor. Prontos. E nos pedem em 15 alíneas para falarmos sobre essa afirmação. Mas, por uma questão de permitir a liberdade argumentativa, deixamos que a critério individual cada um faça a sua própria redação, no caso, uma espécie de redação, uma composição. Mas o que podemos aqui emitir é que tenhamos em atenção o que é que queremos, né? Prontos. Se um professor é assíduo, pontual, paciente, inteligente, obviamente engrandece as qualidades, são qualidades que engrandecem o bom professor, né? Possibilidade de ser um professor digno e ajudar a realização dos alunos, assim como da escola. Então, tem que colocar esses parênteses pequenos para que você tenha uma argumentação bem mais fixe. Atenção, argumentar não significa colocar palavras bonitas, significa colocar conectores. O texto tem que ser coeso, tem que ser coerente, né? Esses conectores fazem muito bem para uma boa redação. Pronto, depois da correção da prova de língua portuguesa, agora temos a parte da matemática. E aqui temos que prestar um pouquinho de atenção redobrada. A primeira questão é: escreva por extenso os seguintes números. E aqui tem os números que nos estão a pedir para escrever por extenso, né? E a resposta seria, por exemplo, aqui, nesse número, no primeiro, é 134 kwanzas e 2 cêntimos. A outra é 8.667 kwanzas. A terceira, 7.421.000 kwanzas e 10 cêntimos. A quarta, 10.555 kwanzas e 61 cêntimo. Pronto, aqui temos que apenas terem atenção que a leitura por extensão é bem diferente das leituras decimais. Prestamos atenção nesse sentido. Depois temos a segunda questão. Coloque os números, coloque um dos sinais maior e menor e igual, de forma a obter afirmações verdadeiras. Aqui temos 1/3, um duplo, temos 1/4 e depois aqui temos 13/4. Pronto, aqui temos 5 elevado a 3 e temos 30. E aqui temos 12 elevado a 3 e temos 8. Pronto, na resposta fica assim: 1/3 é menor que um duplo, ou seja, um duplo é maior que 1/3. 1/4 é menor que 1.3 por 4, né? E aqui 5 elevado a 3 é maior que 30. E aqui 12 elevado a 8 é igual a 8. Vamos ver por que isso. Pronto, se fizermos aqui uma operação, nessa operação, por exemplo, nestas duas, está a nos pedir antes para descodificar, né? E aqui vamos fazer a divisão, 1/3, fica 1 sobre 1 a dividir por 3. Se tivermos que fazer essa divisão, 1 não divide 3, vamos acrescer o 0. Ao acrescer o 0, aqui vamos também acrescer um 0 com uma vírgula. Então, vamos procurar 10 a dividir por 3. O número que aproxima é 3. 3 vezes 3 vai dar 9. Vamos colocar aqui 9 e vamos subtrair. Logo, aqui, 10 a dividir por 9 vai dar 1.
o fixado, vamos colocar aqui, vai ser 1. 1 para 1, ou 1 menos 1 vai dar 0. Logo aqui temos 1. Como a operação não está concluída ainda, vamos voltar a acrescer um 0, que é um 0 que se baixa, e aqui sabemos que vai dar a mesma coisa, vai dar 3, e depois a operação vai dar 9, vamos subtrair, vai dar 1, e aqui vai dar 0. Então, se fizermos, vamos ter aqui uma dízima infinita. Aqui no 1.2, vamos tentar, vai ser 1 a dividir por 2, no caso, 1 não divide 2, vamos acrescer o 0, aqui vamos colocar o 0 e a vírgula. Prontos. 2 a dividir por 10, ou 10 a dividir por 2, vai ser 5. 5 vezes 2 vai ser 10. 10 para 10, no caso aqui vamos fazer 10, menos 10, vai ser 0. Pronto, aqui temos 0.5 e aqui temos 0.33. Logo, este é maior, por isso que aqui temos o maior. Pronto, a exemplo deste é a mesma coisa que se vai também fazer neste. Já neste, na linha C, vamos procurar, vamos colocar aqui o 5. Vai ser 5 vezes 5 vezes 5. São 3 vezes 5. Vai ser igual. Vamos multiplicar primeiro esse 5 com esse 5, vai dar 25. Esse 25 vamos multiplicar com esse 25. No caso, vezes 25, vezes 5 até, vai ser igual a 125. Prontos, esse é o resultado. Vamos ver agora. 125 para 30, logo o 125 é maior, por isso é que temos aqui a parte maior virada para o 5 ao cubo. Aqui temos 2.3, só para termos uma ideia, igual a... Aqui vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 2. Ao multiplicar vai ser 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 vai ser igual a 8. Pronto, então aqui temos o 8, vai ser igual. Por isso é que temos aqui igual. Então, a coisa é muito simples nesse sentido. Prontos, a terceira pergunta é: os alunos da escola primária Dr. Agostinho Neto, Dr. Antônio Agostinho Neto, resolveram plantar árvores no perímetro escolar. Adquiriram na primeira fase 3 dezenas. Na primeira fase, atenção, adquiriram na primeira fase 3 dezenas de palmeiras. Na segunda fase, 2 centenas de acácias. E na terceira fase, 3 dúzias de eucaliptos. Depois de plantadas, sobraram, aqui sobraram, estou a sublinhar, 10 acácias. Prontos, vamos agora entender. Quantas árvores foram plantadas? A operação é 3 vezes 10, porque aqui temos 3 dezenas, né? Então, 3 dezenas são 3 10 repetidos. Aqui vamos ter 3 vezes 10. Logo, o resultado vai ser 30. Aqui temos 2 vezes 100. Aqui são, na segunda fase, eles plantaram 2 centenas. Então, é 2 vezes 100. Aqui temos 2 vezes 100. Sim, temos 2 vezes 100, né? Das plantas que adquiriram. Aqui vai ser igual a 200. Pronto, vou sublinhar aqui a palavra 200. Ou vou enrodar. Depois, na terceira fase, adquiriram 3 dúzias, que são 3 vezes 12. 3 vezes 12 multiplicando dá 36. Logo, eles plantaram todas essas árvores, só que ao plantar, restaram ou sobraram 10. Pronto, e a pergunta é, quantas árvores foram plantadas? Só vamos somar esses números, né? Todos esses números, e vamos subtrair o 10, porque restou. Então, a resposta temos aqui. Foram plantadas 256 árvores. Porque se somarmos isso, vamos só tentar somar 30, ou começarmos, sim, 36, depois 200. Se somarmos isso, vai ser 0 vai dar 6, aqui vai dar também 6, e aqui vamos baixar o 2. Então dá 266. Menos, aqui vamos ter que subtrair as 10 que restaram. Se subtrairmos as 10 que restaram, logo teremos 256, que são essas árvores que temos aí. Então, atenção nesse sentido também. Temos que prestar atenção em como achar esse cálculo.
Pronto, terminamos a parte da matemática, agora vamos passar para a metodologia de ensino. Pronto, a metodologia de ensino nos apresenta algumas questões para respondermos com as letras F, se for falsa, e a letra V, se for verdadeira. A primeira questão diz: para lecionar a disciplina de língua portuguesa no ensino primário, não basta somente estar dotado de competências pedagógicas e didáticas. Argumente. Pronto, aqui para argumentar é critério pessoal. Para que tenhamos atenção um professor, se tiver apenas dotado de competências pedagógicas e didáticas, em si só não consegue dar uma aula. Por quê? Porque precisa ter conhecimento diversificado de outras coisas. As competências pedagógicas é aquilo que nos habilita a fazer o aluno entender, né? Aquilo que caracteriza o professor em como dar uma aula, associada à didática, obviamente, que são as técnicas, a arte de ensinar. Mas se ele não tiver conhecimento, se não tiver, vamos aqui, vou colocar aqui algumas palavras que podem ser chave: conhecimento, né, de outras áreas. Se não tiver empatia, pronto, se não for afetuoso, se não tiver afeto, se não souber entender a realidade, né, do aluno, ou então o contexto em que o aluno estiver, obviamente esse professor não vai ser um bom professor, não vai conseguir. Então, na argumentação deveriam ter em atenção esses aspectos também, como existem outros a vosso critério. A segunda pergunta: uma aula de matemática exige o conhecimento das fases didáticas, o que possibilita a melhor compreensão dos conteúdos pelos alunos. Aqui, vamos perguntar: sim, uma aula de matemática exige o conhecimento das fases didáticas, o que possibilita a melhor compreensão dos conteúdos pelos alunos. Pronto, aqui vamos também responder. Aqui no 2.1, assinale com V as afirmações verdadeira e com fé as afirmações falsas. O fé que é F, né? Como dizem os brasileiros. A linha A. A manipulação de objetos é sempre a primeira fase metodológica para uma aula de matemática em todas as classes. A resposta claramente deve ser verdadeira, né? Porque a manipulação de objeto, onde estamos a falar onde é criança, por exemplo, estamos a ensinar a contar, vamos pegar algumas pedrinhas, alguns paus, para que o aluno manipule. Então, isso chama-se manipulação de objetos, como existem várias outras formas de manipular os objetos. Isso facilita com que o aluno compreenda melhor aquilo que o professor está a transmitir. A linha B. Em matemática, para elaborar conceitos, é sempre bom que o professor parta daquilo que o aluno já sabe. Pronto, tem um dos princípios pedagógicos, que é partir do conhecido para o desconhecido. O aluno tem uma experiência, tem uma vivência. Se o professor partir daquilo que ele já sabe para aquilo que ele desconhece, é sempre importante. Por exemplo, a aula de matemática, né? Vamos ensinar o aluno a contar e começamos pela banana, né? Pega uma banana, o aluno conhece a banana, obviamente conhece a manga, conhece a laranja, então aquilo ele já sabe, e depois consegue entender o desconhecido. É mais ou menos nessa forma que nos pedem. A linha C. O ato de avaliar as aprendizagens dos alunos, a prova escrita, é o instrumento mais importante. O ato seria no ato de avaliar as aprendizagens dos alunos, a prova escrita é o instrumento mais importante. Será que a prova escrita é um instrumento mais importante para avaliar os alunos? Obviamente que não. Além da prova escrita, o professor tem outros critérios para avaliar, como as presenças. Aqui vamos colocar presenças do aluno na sala de aula, a participação do próprio aluno. O aluno tem que ser participativo. Avaliação do estado emocional dele, onde vive, todos esses critérios devem ser importantes para avaliar o próprio aluno. Então, são vários outros critérios que se devem. Pronto, a participação e outros elementos que podem incidir. Depois temos a terceira pergunta. É frequente haver troca de objeto entre os alunos, o que por vezes causa conflitos entre eles. Tendo em conta o atual contexto da pandemia que vivemos, diga que estratégias utilizaria para evitar
para evitar que isso venha a suceder. Pronto, nós estamos no contexto da pandemia e a troca de objeto pode acarretar consigo a transmissão do próprio vírus. Aqui o professor deve usar algumas dinâmicas de grupo. Pronto, procure história, procure contos, procure a forma de socializar o aluno, de modo a não partilhar os seus objetos com os outros, porque explica, os objetos podem acarretar vírus, podem ser transmitidos, se forem transmitidos, as pessoas infectadas podem depois vir a morrer, né? Então, o respeito ao próximo é o que muito se pede, né? O amor, o respeito ao próximo. Pronto, a pergunta é estratégias a usar. Aqui você pode usar o distanciamento, que os alunos não fiquem um perto do outro na sala, tem que haver, pronto, separação de carteiras, evitar abraços, né? E as estratégias que vão usar podem incidir em torno disso. Estou a colocar apenas palavras que podem incidir naquilo que vai ser a argumentação. Abraços, a não partilha dos objetos, de alimentos, tudo muito mais, que as pessoas não apertem os braços, além do abraço apertar também os braços pode incidir, prontos, entre outros aspectos que podem aqui serem preponderantes. Pronto, já na linha B, né, nos questionam de que modo resolveria um conflito entre os alunos durante as aulas. Suponhamos, nesse tempo de pandemia, se o aluno pega o lápis do outro, por exemplo, e coloca sobre a boca. É um conflito, eles vão discutir, vão fazer alguma coisa. Como é que o professor resolveria isso? No meu caso, pegava, por exemplo, no objeto em causa, primeiro desinfetava o objeto, depois de desinfetar, é assim que vamos pegar e entregar ao proprietário. Se o conflito for de outra ordem, por exemplo, de um abraço, onde criteriosamente um aluno foi abraçar um outro e o outro não gostar, chama-se a razão, pega-se nesse aluno que abraçou, aconselha os dois, e se possível, isolá-los, né? Seria bem melhor, no sentido de um outro transmitir alguma doença ao próximo. Como também há um outro critério que é de troca de máscaras. Alguém deixa a sua máscara sobre a mesa ou coloca sobre a pasta e um outro venha e retire a máscara do outro e de repente usa. Aqui o professor deve, por uma questão de afeto, pegar uma outra máscara e oferecer ao aluno lesado. Se aquela máscara, ora utilizada por outro aluno, já foi utilizada pelo dono da máscara, então peça ao aluno que remova aquela máscara, deite fora e o professor ofereça uma máscara para cada um desses. Então são algumas das formas de como o professor pode resolver esse conflito. Obviamente cada um de nós tem uma forma para poder resolver um conflito dessa natureza. Então, aqui vai os abraços à ciência da educação. Esperamos que tenhamos em atenção esses aspectos. Bom, saem os resultados já daqui a pouco, façam a reclamação, caso se sentirem injustiçados, no caso, e vamos ver como é que vai dar, né? Bom, o caminho para frente.